Olá, bom dia, bem-vindo a mais uma edição do seu programa Estado do Amanhã em podcast. O programa de hoje está super especial porque ele trata de um projeto inovador na área social. Pela primeira vez estão explorando uma ferramenta de gestão pública que permite uma parceria na área social, mas na área da infraestrutura. Mato Grosso lançando tendências para o mundo. E para falar sobre esta iniciativa de nosso estado, nós convidamos e recebemos aqui em nosso estúdio o secretário adjunto de Logística e Rodovias da Cinfra aqui em Mato Grosso, Hugo Watterson, e também representando a Superintendência de Rodovias em Mato Grosso, doutora Andréia Domingues. E para conversar com eles, convido o nosso doutor especialista em compliance, Joey. É com você, Joey. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo canal YouTube da Estado do Amanhã. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e hoje acompanhado de pessoas especiais que, como bem já adiantou o Johnny, estão fazendo a diferença no mundo, né? Trazendo uma ferramenta que representa indiscutivelmente uma inovação fantástica, a possibilidade de levar realmente a acessibilidade à sociedade num segmento que é tão carente, tão necessário e que, como a gente diz, não há dinheiro que dê para custear a infraestrutura, especialmente de um estado continental como Mato Grosso, né? Então, muito obrigado pelo sim de vocês, secretário Hugo, Andréia, que é uma parceira nossa, especialista, e aqui já antecipo que, com muita honra, a Andréia é uma das especialistas de um dos nossos cursos da plataforma Estado Amanhã, falando exatamente sobre o assunto que conversaremos hoje. Então, quero dar as boas-vindas a vocês e disponibilizar aí o microfone para que vocês possam dar o bom dia para quem nos assiste nesse momento. Bom dia, pessoal. Agradecemos a oportunidade, o convite. É com muita satisfação que estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema que a gente gosta tanto de trabalhar, de ver ser executado, de ver trazer tantos benefícios para a população mato-grossense. Passar a palavra aqui para o meu chefe, secretário Hugo. Nossa, que satisfação, né? Satisfação nossa de estarmos aqui, né, Andréia, com a dupla JJ, Johnny e Joey, né? É muito gratificante para a gente ver, eu não sei se vocês estão podendo ver aí, mas aqui dentro é fantástico, tem até uma viola de coxo, toda autografada aqui, a gente fica lisonjeado com isso, de estar mostrando também a cultura, não só o social, mas também a cultura. Olha, esse tema nosso, ele é muito gratificante e muito bacana. Quando se fala em social, ele abrange todas as camadas da sociedade. Por que social? Social porque ele não tem fins lucrativos. Então, a partir do momento que não tem fim lucrativo, que não tem os olhos voltados ao financeiro, ao ganho, lucro real, isso é social. Então, para nós, é motivo de muito orgulho e satisfação estar neste governo Mauro Mendes, que está fazendo a diferença, juntamente com o nosso secretário Marcelo, carinhosamente chamado de padeiro, que adora fazer a continha de padeiro, né? Com ele tem que ter desconto, e muito desconto, e ele tem feito uma economicidade e tem mantido a vantajosidade no Estado através das parcerias sociais. Então, hoje aqui, com certeza, nós vamos estar debatendo e mostrando alguns fatos inéditos a respeito dessa infraestrutura social, ao qual é o tema da nossa reunião. Perfeito. Bom, secretário, então, se já me permite, permite começar pelo começo, eu gostaria que o senhor contasse, Andréia também. Aliás, Andréia, desculpa se eu posso chamar assim de Andréia, que é que chama lógico, de doutora. Pelo amor de Deus. A gente acaba criando uma intimidade, né? Pela liberdade, pela amizade e o respeito recíproco evidente. Mas, secretário, falar um pouco sobre esse contexto, o que motivou a necessidade de criar uma lei
para firmar essas parcerias? O senhor já antecipou a questão do social, mas qual a necessidade que o Estado tinha para que vocês vissem nas parcerias, especialmente com o terceiro setor, um caminho para a solução de problemas? Joey, veja bem, isso realmente é um contexto. Nós esperamos, quanto sociedade organizada, que cada gestor faça um pouquinho. É humanamente impossível você fazer tudo e agradar a todos. Mas a partir do momento que você vai fazendo, cada gestor que passa pelo governo faz um pouquinho, a gente chega a colher bons frutos. O que aconteceu? Lá atrás, no governo Blairo Maggi, começou-se então a pensar nas parcerias caipira, né? As parcerias caipira, o que era? Eram as associações, os produtores organizados em associações com recurso próprio, administrando esse ativo que é do governo. Bom, diga-se de passagem, nós temos mais de 24 mil quilômetros de rodovia não pavimentada, temos algo em torno de 4.500 pontes de madeira, que, aliás, o Estado também, nessa grandeza, está fazendo agora o maior programa de ponte de concreto do país, se não do mundo. São 5 mil pontes que serão substituídas. Então, lá atrás, no Blairo, pensou-se na parceria caipira. E dali surgiram, então, 5 concessões caipira e que hoje elas passaram a ser comum. Sobrou uma que daqui a pouquinho vai ser a nossa terceira parceria social. Bom, quando ele começou com essa organização de associações, chegou então ao governo Mauro Mendes. No governo Mauro Mendes, nós fizemos uma aprimoração disso daí, inclusive uma ideia bastante insistente do vice-governador Otaviano Pivetta, é um dos mentores disso daí, porque é agricultor, conhece a necessidade, e aí criamos então a parceria social. Essas associações de produtores organizadas, eles não visam lucro, eles não pensam em lucro, apenas na logística de distribuição do que é produzido. Aliás, nós vamos bater, apesar das intempéries, da falta de chuva ou excesso de chuva na safra, nós vamos bater mais um recorde do ano passado, que vamos superar a casa dos 35 milhões de toneladas colhidas aqui no estado de Mato Grosso, ou talvez um pouquinho mais, não é minha praia, talvez eu possa errar para lá ou para cá com a questão de números. Então, essa parceria, ela está sendo sucesso. Então, nós temos hoje 2 parcerias, foram feitos 2 chamamentos, 2 parcerias. Uma que vai de Tangará até o entroncamento da MT 235, que liga Campo Novo a Nova Mutum. Então, foram divididas em 2 e mais um pedaço da 010 que liga na 235 entre Nova Mutum e Campo Novo. Então, essa basicamente, assim, muito sintético, é a história de como que nasceu essa parceria, para daí, então, começar a lei 10.861, o decreto que valida essa lei e por aí à frente, que são dados mais técnicos que a Andréia conduziu, inclusive a lei foi conduzida por ela e tem feito com maestria toda essa parte técnica operacional. Perfeito. Para quem nos assiste e é leigo e às vezes não entende qual que é a distinção, acho que seria interessante, André, ou você ou até o próprio secretário, explicar. Quando nós falamos de infraestrutura de rodovias, normalmente a gente imagina que quando o Estado, que é uma incumbência do Estado, quando ele vai transferir isso para um terceiro, o primeiro pensamento é concessão, né? Nós temos aqui, inclusive, a BR-163, que tem concessão, então a gente paga pedágio. E aí, alguns como André, estou falando aqui porque André, naturalmente, já explicou para a gente, mas é importante para quem nos assiste hoje. Alguns trechos, a concessão acaba, com base nos estudos, não sendo tão vantajosa. Acho que era interessante... Joey, na verdade, deixa eu só acrescentar, botar uma pimentinha aí só para a Andréia explicar. Na verdade, as pessoas não entendem como uma concessão, ele entende como uma privatização. Isso. A privatização nada tem a ver com a concessão.
Né? Aí a doutora a Andréia, desculpa, vamos tirar aqui os DR, mas é costume formal da secretaria, mas a Andréia vai explicar com detalhe de requinte e clareza o que é isso aí. Perfeito. Então, acho que você já entendeu a pergunta, né, Andréia? Sim, Esclarecer essa dúvida para o nosso telespectador. Vamos colocar aqui. A gente tem concessão comum, né, que a gente transfere a rodovia por um período determinado de tempo. Depois ela retorna para o Estado. E aí vai cobrar ali o pedágio, né? A gente tem a privatização, ela não retorna, né? Não tem um período. Transferiu, foi. Tchau, benção, vendeu. A concessão, não. É que nem o secretário falou, não tem muito a ver, porque você transfere, ele vai fazer a gestão daquele ativo, depois aquele ativo volta para o Estado, inclusive volta melhor, com todas as benesses que foram construídas naquele ativo no período de tempo que estava concedido. Privatização não retorna. Então, a gente tem a parceria social com manutenção pedagiada, que a lei agora trouxe essa possibilidade aqui para Mato Grosso, que ela também transfere o ativo, agora o período de tempo é bem menor. A concessão comum, você não tem um período de tempo. Você pode fazer de 10, de 20, de 30, de 100. É lógico que no estudo a pessoa vai balizar e vai fazer de forma proporcional, de forma racional. Então, a parceria social com manutenção pedagiada, ela tem, sim, um prazo, é de 5 a 10 anos. Né? Então, é um prazo bem... já prevê isso. É um prazo bem mais curto. E as PPPs, né, a Street Sense, elas têm um prazo determinado de tempo, mas é uma realidade bem distinta dessa nossa. Elas têm o patrocínio do Estado, que geralmente não é o caso da social pedagiada. Muita gente confunde isso, né, secretário? Chega lá no nosso setor e fala, para que é o seu orçamento? Você está passando para concessionário o recurso? Aí a gente explica, gente, a SALOC, né, que é o nome da adjunta que o secretário capitaneia hoje, ela é um lugar que eu falo que ela é o lugar de inteligência, é o lugar de arrecadação mesmo, porque ali é ingresso de recurso. A gente não transfere nada para uma concessionária, a gente não transfere nada para uma organização da sociedade civil que está gerindo um ativo com manutenção pedagiada. Na verdade, esse ativo que volta para a gente transformado e, por vezes, tem também o pagamento de outorga. Não são em todos os casos que tem outorga estipulada na modelagem, mas naqueles que tem ainda volta recurso financeiro para o Estado. Então, o que é o orçamento que nós trabalhamos lá? Que você diz, uma pessoa até, assim, bem entendida, mas realmente é um assunto tão, assim, às vezes complexo. Sim. E eu expliquei, falei, olha, esse valor que você vê aqui é para a gente trabalhar o planejamento dessas concessões, para a gente contratar um estudo, sabe? Para a gente poder ir lá fazer essa mensuração de tráfego, para a gente poder tá tendo analista aqui para nos dar um apoio, uma consultoria, porque o estado de Mato Grosso, ele não tem, como em diversos outros estados, um centro integrado que trata de PPPs e concessões. Aqui é assim, cada secretaria tem a sua política pública estabelecida e dentro da política dela, se tiver concessão, vai ficar ali alocado e a gestão ficará ali. Então, na Sintra hoje, o que a gente tem de concessão? A gente tem o transporte intermunicipal, a gente tem a rodoviária, a gente tem a rodovia. E provavelmente para frente vamos ter aeroportos, né? Assim, apesar de ser governo federal, ele faz a transferência também para isso, exatamente, fazer a gestão. E terão então essas concessões. Agora tem uma lei nova também que não é bem concessão, mas é um pouco parecido da ferrovia, que o governo federal passou essa incumbência também, não só a incumbência, ele passou essa característica que o Estado ele pode fazer também ferrovias, então, às vezes através de uma permissão ou mesmo uma concessão. Então, e tem também as hidrovias, né, chefe, que pode ser também trabalhado nessa forma. Mas hoje, o que nós temos para hoje é rodovia, transporte intermunicipal e rodoviária, que já está praticamente até histórico, né, chefe? Depois é bom até o senhor falar sobre isso. Deixa eu só ver se eu entendi, então. Então, nesse caso, no caso das parcerias, não necessariamente o Estado
Não necessariamente, não. O Estado não transfere recurso para a associação. Na verdade, o Estado dá essa autorização para que uma associação, um ente do terceiro setor, possa fazer gestão, e é essa entidade quem vai fazer o investimento para que aquele trecho possa ter toda a infraestrutura. E aí os efeitos positivos é o escoamento, como o secretário já antecipou. É feita, Joey, a modelagem também. Claro que é uma mini modelagem, porque na concessão comum, como é um processo muito complexo, nós recebemos 3 cadernos na modelagem. O caderno jurídico, o econômico financeiro e o técnico. Uhum. Nessa, não. A gente faz uma análise prévia de viabilidade de concessão comum. E principalmente por baixo tráfego, né, chefe, o VDM. Eu sempre confundo VDM com VMD. Aí, quando o tráfego é baixo, geralmente vai dar inviável a concessão comum. A Constituição Federal, ela traz que a concessão comum é a legalidade para a gente fazer esse tipo de transferência. Mas nós temos uma lei estadual que nos permite fazer essa transferência desde que haja comprovação de inviabilidade de concessão comum ou PPP, stricto sensu, patrocinado administrativa. Então, geralmente a gente faz, dentro do nosso escopo de trabalho, a inviabilidade da concessão comum, porque se for viável, logicamente o Estado vai optar, e assim, inclusive, é obrigatório, né, pela concessão comum. Então, é entregue a gente um caderno mais simples de plano de trabalho e escopo. O Estado é proibido de repassar? Não. O Estado pode repassar recurso financeiro à OSC. Porém, o que acontece? A legislação do Estado coloca um diferencial para esse tipo de parceria. A contrapartida de 15% mínima em bens e serviços mensurados economicamente. A 3.019 fala que não pode exigir contrapartida. Ela fala que não pode exigir financeira. Aí o Estado exige em bens e serviços mensurados. Então, tudo é legal. Aí o que acontece? No caso da social, tem uma excepcionalidade. Se a social não for exigir essa transferência, o Estado também não pode transferir recurso em nenhum momento da execução do plano de trabalho dela. Senão muda completamente o escopo daquele estudo, o escopo daquele modelo ali apresentado. Como que fica? Inicialmente, é claro que a organização ela vai ter que fazer um investimento, ela vai ter que angariar recurso, ou às vezes, por ser constituída por produtores, eles ali fazem uma doação, constitui a garantia, aquela caução ali, numa conta, enfim, e aí ele vai trabalhar com esse recurso ali para fazer aquele serviço preliminar. Daqui 5 anos, por exemplo, se for 5 anos, quando a parceria estiver no final do seu prazo, fica 0-0. Na concepção do estudo, o Estado já desconta até a percentual de lucro no cálculo do BDI. Então, ele vai aportando, mas no final ele vai pegar de volta o que ele aportou através da cobrança de pedágio ali naquela rodovia. Fica no 0-0. Entendi. É isso, né, chefe? Isso, mas tem alguns detalhezinhos, Joey. Por exemplo, vamos mostrar para o pessoal como é que funciona isso daí. O Estado tem um ativo. O que é esse ativo? É uma rodovia. Essa rodovia, o Estado vem, diante de todos os estudos, ele pavimenta essa rodovia. A partir dela estar pavimentada, concluída, bonitinho, com a sinalização horizontal, vertical, dentro das normatizações de rodovia e estrada, aí sim ele lança o estudo. Faz-se o estudo da concessão. E aí que entra a Lei 10.861. A lei diz que se não der uma concessão comum, ela passa automaticamente para ser uma parceria público-privada social. Social porque não tem fim lucrativo. Pois bem, a hora que chega nesse estudo, foi feito o estudo, ele deu concessão comum, ela vai para a licitação, para um chamamento, faz-se normal e ela vem para o empresariado. Nada impede de que uma associação também tenha. Nós já temos 5 associações participando de concessão comum aqui no estado de Mato Grosso.
Pois bem, não deu a concessão comum, ela vai, conforme a doutora Andréia explicou, ela vai para a PPP social. Porém, ela é uma parceria público-privada social pedagiada. Esse pedágio, a gente faz uma estimativa, no estudo apresenta uma estimativa de arrecadação. Se essa arrecadação não for suficiente, mesmo com os 15%, não for suficiente para dar a devida manutenção, o Estado faz o aporte. Aí o Estado entra com esse aporte. Dificilmente acontece isso nesse momento agora, nós ainda não temos. Vamos agora para a terceira PPP social, que é a Gleba Barreiro. A Gleba Barreiro, hoje, ela ainda ela é necessário os investimentos do governo do Estado. Então, ela precisa que o governo do Estado continue fazendo os aportes necessários para que ela se mantenha em pé. Então, nós já vamos iniciar o estudo, né, Andréia, para a PPP social, porque é uma associação que toma conta dela. Então, o que o estudo demonstrar que for faltar, além da arrecadação e além do mínimo 15%, ou do que a associação vai colocar, por que associação? Porque é eles que são os usuários principais daquela rodovia, eles precisam escoar a produção deles. Aí o governo fará, com certeza, o aporte, até que ela tenha o equilíbrio. O que é esse equilíbrio, para que vocês tenham noção do que significa isso? Nós tivemos agora, recentemente, na MT-320, que faz a junção com a MT-208, que sai de Nova Santa Helena, na BR-163, pega a 320, passando por Colíder, Nova Canaã, Carlinda e Alta Floresta. Já Carlinda e Alta Floresta na MT-208. Bom, era um queijo suíço essa rodovia. E uma rodovia de suma importância para ligar o extremo norte, praticamente o portal do Amazonas, né, do Amazônia, dentro do estado de Mato Grosso. Foi concessionado, a Via Brasil ganhou essa concessão. Hoje a estrada está conservada, está bonita, são 3 praças de pedágio lá. O que aconteceu? Naquela região é comercializado a propriedade por alqueire, não é por hectare, como é de costume em toda a federação. Lá é alqueire. O alqueire deles corresponde a 2,4, 42, 45 hectares. O custo dessa propriedade estava gerando em torno de R$50 mil. Hoje ultrapassa os 250. Então houve um acréscimo, né? Uma valorização nessas propriedades gigantesca. E a procura, porque já estão na fase de transformar pasto em agricultura. A agricultura ainda é a commodity. E agora, eu quero só abrir um parênteses aqui, isso aí foi só para dar um detalhe, e eu quero abrir só um parênteses aqui para mostrar para todos os telespectadores, os ouvintes, a quem está participando disso daqui e futuramente vão participar, que nós, quanto gestores governamentais do Estado, nós temos uma preocupação também com o social verdadeiro. A nossa população, ela é muito pobre. E eu dou um exemplo bastante interessante, tem gente que acha graça e tal, mas não é graça. Quando você vai nos municípios que são alavancados pelo agronegócio, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, Primavera, Campo Verde, você chega na cidade, é uma maravilha. Churrascaria, pizzaria, pizzaria. Aí você passa esse núcleo, esse centro do agronegócio, você começa a chegar nos periféricos, ou aqui na Baixada Cuiabana mesmo, o que é? Churrasquinho, baguncinha, churrasquinho, baguncinha. Então é o grande termômetro que a gente vê que a nossa população é pobre. Nós precisamos verticalizar essa produção, verticalizando essa produção dessas commodities, pelo menos uma parte dela. Imagina se nós conseguirmos, quanto gestores, colocar a cadeia completa do algodão. A cadeia completa do algodão são mais de 14 setores dentro da produção
até a finalização da confecção do vestuário na cadeia de algodão. Na cadeia do milho, da commodity milho, nós já temos aí as usinas de álcool de milho. Ou seja, se nós conseguirmos verticalizar essas commodities, nós vamos estar distribuindo essa renda socialmente. Então, todo mundo vai ganhar. Sim. Porque o nosso Estado, ele é grande, ele é pujante, faz diferença no PIB nacional, porém a nossa população é pobre. E nós precisamos melhorar isso. É por isso que nós temos o olhar diferenciado nas PPP social, principalmente, nas concessões comuns, para que o governo sobre dinheiro. Nós ainda temos alguns municípios que ainda não chegou a pavimentação asfáltica até ele, porque o governo do Estado não tem recurso suficiente, apesar dessa grande e dessa fantástica produção que nós temos. Porque quem segura o nosso caixa é o FETAB, é o agronegócio. Sim. Então, eu só abri esse parêntese para que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, tenha esse entendimento do que é ser um gestor. Imagina a cabeça do nosso governador Mauro Mendes, do vice-governador, do nosso secretário, quando dessa pandemia, o que fazer? Quantas pessoas foram a óbito porque nós não temos um aeroporto decente para poder buscar esse munícipe para dar o socorro? Já na primeira fase. Na segunda fase agora foi monstruosa, está sendo horrível isso daí. Então nós precisamos se atentar para a segurança, para o transporte, para a logística, para a educação, para tudo. E aonde que sai esse financeiro? Sai exatamente hoje das commodities. Então, é um sonho, eu tenho um sonho disso, como outros gestores, o próprio Mauro Mendes, de fazer desse estado o melhor estado do mundo para se viver. E com essa ajuda das PPP social, das concessões, nós vamos galgando degrau por degrau até que uma próxima geração venha a consolidar esse sonho de agora. Então, é só um parênteses. É praticamente um parágrafo inteiro de tão bonito que é a história. Olha, por favor, Johnny. Joey, Andréia, Hugo, realmente é um tema muito interessante. Ele chega a ser um tanto quanto complexo, sobretudo para nós que não somos desse setor da infraestrutura. Complexo que eu digo é essa gestão desta parceria, né? Mas, ao mesmo tempo, é complexo porque é a primeira vez que a gente ouve com tanto detalhamento assim. Eu creio que toda a audiência vai assistir novamente esse podcast porque estão compreendendo a importância dessa ideia e os benefícios sociais que ela traz. Antes de tecer aqui um certo comentário, eu quero registrar aqui a participação de algumas pessoas pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Temos aqui o Josias, que está mandando um bom dia a todos. A Adseli também parabenizando aí a iniciativa do podcast, trazendo um tema tão importante do terceiro setor, na área social. Marcelo Aldi escreveu aqui: grande Hugo, excelente profissional, sucesso. Marcelo Aldi é um grande companheiro, irmão do nosso ex-presidente da OAB Mato Grosso, Maurício Aldi, está sempre com a gente aqui na audiência. Também Fabrício Carvalho, o maestro Fabrício Carvalho, dizendo: mais uma aula importante para quem quer aprender com qualidade e segurança jurídica. Um beijo no coração do maestro Fabrício Carvalho, um grande ser humano, especialista e gestor público federal também. Mike Lian, lá de Peixoto, mandando um abraço, uma dupla sertaneja aqui de Mato Grosso, que nos representa país afora, foram campeões aí no Raul Gil, no programa, são referência para todos nós aqui. Vitória T, mandando, acho que a Vitória... Eu conheço a Vitória, acho que ela é esposa de um grande companheiro nosso aqui de trabalho, do Arthur, mandando os parabéns. Edson Palma Ribeiro, do setor de licitações do TCE, escrevendo: bom dia, parabéns por mais este podcast esclarecedor com o secretário e com a Andréia, uma grande conhecedora das políticas públicas em infraestrutura. Edson Palma, Chinho, para os íntimos, mandando mais uma vez parabéns. Também está sempre na audiência com a gente e, aliás, será um dos integrantes de um podcast no futuro próximo, aí representando o TCE na área de licitações, falando sobre a 8666 e falando sobre a nova lei de licitações no país que está prestes a ser
publicada, se Deus quiser. E vai ministrar um dos nossos cursos, E inclusive. vai né, ministrar também como a Andréia, é mais um dos especialistas que está como conteudista na multiplataforma Estado do Amanhã. Aqui temos o Luiz Fernando Rachid Jaldi, sobrenome de peso, né? Aqui, grandes esclarecimentos sobre as concessões. Grande Hugo, pelo jeito é um grande amigo seu, mandando um abraço para você. Jorge Rachid, grande secretário Hugo Watterson. Um dos melhores secretários do governo Mauro Mendes. Muito Tá bem obrigado. de fã-clube aí, bicho. Cadê o meu fã-clube? Ninguém manda abraço pra mim. Ele tem fã-clube. Aí, tá vendo? Adriana Policy, mandando os parabéns. Obrigado, prima. Olha aí, tá vendo? Vão aparecendo Ó, aqui, tá né, vendo? senhor? Emara Coppi. Hugo, sempre com esclarecimentos. Essa é minha irmã. Ai, ai. Não entrega, Obrigado, pô. maninha. Família é tudo, família O é senhor não tudo. conta isso, são seus fãs. É que ninguém mora aqui em Cuiabá, né? Ai, que legal, né? É o poder da a- internet, né? A Adriana está lá em Campo Grande, a Cássia está no Porto Esperidião, tem a Ângela também que está em Porto Velho. Então, o pessoal mundo está assistindo. Que espalhado legal, aí. ó. Muito Também- obrigado à família. Rompendo fronteiras. Carlos Fontanelli, do setor de convênios, de parcerias lá da SEDEC. SEDEC. Um grande parceiro, também um dos especialistas que estará à frente de um dos cursos aqui do Multiplataforma Estado do Amanhã e também está sempre com a gente, nos dando a honra da audiência. Ele Seu disse aqui... Carlos, ele desenvolveu um manual de prestação Agora. de contas e já está em atualização. Olha aí. Ele vem Ele- falar exatamente sobre Sobre isso. Ele é top. Está dizendo aqui, doutora Andréia Fujioka, grande amiga, sabe muito do assunto. Ah, Verdade. É o fã, é o amigo. aí, tá vendo? A irmã, né, chefe? Marcelo Maia Filho, ele Mar- mandou os parabéns. Marcelinha é nossa estagiária. Olha Sabe que a aí. gente- Aí tem que mandar parabéns e É, já. bastante. Né? Tá A vendo? menina- Estágio. Já ele vamos é promover, vamos Vamos promover. Ele é brilhante, gente. Ele faz direito e ele é muito rápido. Ele é incrível. Acho que, Que ele vai legal. longe. Tá Precisamos com moral, investir. menino. Tá com moral. Pode pedir aumento. Código da Vitória, uma empresa na área de cinema, na área de vídeos. Professor Miguel Miranda, doutor em modal pela UFMT, está assistindo. Olha Doutor, só, exatamente, um doutor, gente. inclusive é um grande especialista que tem trazido luz a esse debate do VLT versus BRT aqui em Cuiabá. E está aqui nos assistindo e desejando sorte e dando os parabéns pelo Muito programa. obrigado. Aqui tem a Ângela Ignara Santos. Esse é top. Esse é top. Obrigado, maninha. Você citou. Kelbert Turugal. Parabéns pelo trabalho, grande líder, sempre esclarecedor. E a Ângela, novamente, preciso de um Hugo assim em Rondônia. Bom, Tá certo. mais uma Ai, vez, gente, obrigado que a cada coisa um de boa. vocês que estão na audiência. Continuem, compartilhem esse link. O programa ainda vai mais um tempo, tem muitas informações importantes. Conhecimento é importante para todos nós, matogrossenses, porque esse conhecimento pode representar uma recolocação no mercado de trabalho. Eu estou falando do terceiro setor não apenas como um setor que soluciona questões sociais. Você que atua solucionando para o coletivo, para a sociedade. Eu estou falando para você que precisa resolver uma questão social sua mesmo. Talvez você não saiba, mas o terceiro setor no país, ele representa para o PIB algo em torno de 1 a 4% do PIB brasileiro. É o que o Brasil explora no terceiro setor, na movimentação da economia. Na Europa e nos Estados Unidos, está entre 35%, secretário Hugo, e 40%. Entre 35% e 40%, o que representa o terceiro setor na movimentação da economia. Consequentemente, nas áreas sociais. O que eu quero dizer com isso? Seja um membro inscrito na multiplataforma Estado do Amanhã, assim que ela for lançada muito em breve, porque dentro dela você encontrará mais que informações proativas, informações úteis e bem fundamentadas. Até porque temos como parceiro na construção dessa multiplataforma a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, por meio dos núcleos de tecnologia e informação e também dos núcleos de pesquisa e economia e estatística, NUT e NUPS.
Então, são fontes sérias e bem fundamentadas. Você precisa adquirir conhecimento para ampliar a sua chance de empregabilidade. E por falar em empregabilidade, em renda, secretário, observando muito a sua explanação e também da Andréa, se eu pudesse sintetizar, eu estaria certo dizendo que, não havendo possibilidade de uma concessão comum, que é aquela que existe prospecção de renda para que uma empresa do segundo setor tenha interesse em estabelecer essa PPP comum com o Estado e, através dos pedágios, adquirir, levantar o recurso necessário para a manutenção da rodovia, bem como para o retorno do seu investimento, a gente parte para o segundo momento, a segunda alternativa, que foi criada em Mato Grosso e hoje é referência para o mundo, que é a PPP Social, que é a parceria social regida pela Lei 10.861, naturalmente uma lei baseada na 13.019 do governo federal, e ela se torna um caminho pensado pelo governo de Mato Grosso e os seus especialistas, entre eles o senhor Hugo e a Andréia, para que as empresas, as associações, as empresas do terceiro setor, as empresas se unem para resolver uma questão do ponto de vista até econômico, tendo em vista que trafegar por estrada de chão, por estradas em péssimas condições, representa desgaste em seus equipamentos, atraso em suas viagens e inviabilidade total no escoamento de nossa produção. Nós que somos um estado referência do agronegócio para o mundo, precisamos levar a nossa matéria-prima para o mundo. Ok, então essas associações geram economicidade com investimento em melhorias nas suas vias, nas suas rodovias. Para isso, o Mato Grosso não investe nada. As próprias associações investem. O Mato Grosso tem um teto ali de 15% de contrapartida, pelo que eu entendi. Por favor, o senhor me corrija se eu estiver errado. E aí, esse pedágio que essas associações vão cobrar é para a manutenção dessas rodovias. Encerrado o prazo dessa concessão, dessa PPP social, as associações devolvem para o Estado uma rodovia, uma estrada que era de chão, passou a ser asfaltada e manutenida pelo pedágio administrado pelas associações. Isso gera um aumento, um crescimento do potencial econômico, de empregabilidade e gera outras alternativas para a cadeia produtiva do agronegócio em Mato Grosso, aumentando também renda nas famílias, que, por sua vez, hoje nós não temos essa realidade. O agronegócio cada vez mais forte, cada vez exportando mais, cada vez aumentando mais o PIB brasileiro, e o nível de desemprego no Brasil, independente de pandemia. Estou falando de uma pesquisa que nós, aqui na Codimato, fizemos antes da pandemia, que o desemprego aqui não acompanhava o crescimento do potencial econômico do agronegócio. Essa PPP social representa um primeiro passo importante, uma demonstração clara e objetiva do governo e das empresas do agronegócio em entregar, em devolver para a sociedade, para a comunidade cuiabana e matogrossense, um pouco do que eles têm recebido em crescimento econômico, Brasil afora, mundo afora. Seria isso? Seria uma demonstração de que há um interesse do governo e das empresas do agronegócio em que a população também cresça e tenha uma vida mais digna? É isso? Com certeza, é isso mesmo, Johnny. Bom, antes de tocar nesse assunto aí, eu quero agradecer aí a participação do Jorginho Rachid, muito conhecido aqui em Cuiabá, a Jaqueline, o Fernando, o Kelbert, um abraço e obrigado pela audiência aí, por estar nos assistindo. Veja bem, Johnny, essa questão do social, do ativo, a questão dos 15% é da associação, é um mínimo pela associação, não do governo. O governo ele sempre fica com a fatia maior, né? Então, quando nós começamos a inserir, a executar as parcerias social, é exatamente para isso. Em média, uma pela outra, desde de PPP social até as concessões comuns, geram mais de 1.000 empregos direto. E aí nós temos um outro percentual de empregos indiretos. Então, se nós temos hoje algo em torno de 12, né, Andréia? 12 concessões entre PPP e comum, nós geramos aí no Estado
mais de 12 mil, 15 mil empregos direto. E aí vem os empregos indiretos, porque cada concessão dessa daí, ela tem que ter a sua equipe, a sua plataforma de construtora para estar refazendo esses pavimentos. Nós temos 2 ensaios que são feitos a cada 6 meses, que é o IRI e o FWD. O que é isso aí? Toda concessão, seja ela PPP social ou seja ela uma concessão comum, ela tem que ter conforto. Você não pode pegar o seu veículo, está dirigindo aqui, levando solavanco para lá e para cá e de repente pulando e tal, você chega moído no final da rodovia, da viagem que você se propôs. Você tem que entrar no seu veículo e tem que dirigir suave, com segurança, com conforto, para que você descanse durante a viagem, para que você transporte a sua carga com segurança, transporte a sua família. Então, são 2 ensaios que são feitos através do que nós chamamos de verificador independente. Apesar de nós termos um parceiro que é a Agência de Regulação do Estado de Mato Grosso, a AGER, que faz as fiscalizações, apesar de nós termos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, vereadores, Assembleia Legislativa e todos esses entes fiscalizadores externos, nós temos também o verificador independente que nos dá todo esse suporte e apoio para que isso aconteça. O que é o IRI, Johnny e Joey, para vocês entenderem? O IRI é quando você vai numa rodovia, principalmente a de cascalho, de chão, ela é aquelas costelinhas que fica tripidando, né? Você passa ali, parece que está um negocinho batendo o pneu, o carro o tempo inteiro. Esse é o IRI. Então, ele tem que estar confortável. O FWD é a deflexão, a compressão que tem no veículo, que são aquelas ondulações. Você está indo aqui a 80 km por hora, porque eu não vou falar 150, 160, porque as nossas rodovias... Não é que é proibido, essa é outra história. Não é que é proibido. Eu vou contar daqui a pouco. Então, a hora que você tem aquela ondulação, que você levanta e às vezes dá aquela solavanco, coitado. Às vezes você está transportando a mãe, a sogra, a tia, já está com um probleminha no rim ali, aí os cálculos deslocam, aquilo é uma dor desgramada, por quê? Por conta do conforto da rodovia. Sim. Então, o verificador, além de dar todo o suporte técnico, econômico, jurídico, ele ainda presta esse serviço. Por quê? Porque é como se você tivesse uma casa, Joey. Você tem uma casa, você coloca ela no aluguel. A partir do momento que você tem lá um inquilino que não zela da sua propriedade, você tem que estar cuidando. Você pega, então, um verificador que é a imobiliária e coloca lá para que ela cuide do seu ativo, da sua casa. Você não vai deixar a casa deteriorar. Vai chegar um ponto que você vai falar, meu amigo, me entrega a minha casa que eu preciso consertar ela. Senão eu vou perder minha fonte de renda, vou perder o meu sustento aqui, vou perder meu imóvel, meu ativo. Na rodovia não é diferente. Então, quando a gente tem que contrata, quem contrata e que paga o verificador independente é a própria concessionária, é a própria PPP social, para que nos dê essa garantia de todos esses ensaios. Por quê? A gente tem uma rodovia bonita. A capa está excelente, mas embaixo, subbase, base e subleito, você não sabe como é que está. Uhum. E o FWD, ele emite um som ultra que ele vai até no subleito identificando como é que está essa rodovia. Então a gente faz um raio-x dessa rodovia sabendo o que tem embaixo da casca. Por quê? Porque a hora que essa associação ou essa empresa nos entregar esse ativo tem que estar em perfeitas condições. Às vezes a pintura está bonita da casa, né? Mas você dá uma cutucada nela, ela cai todinho. Cai o reboco inteiro. Então não pode. Sim. Nós precisamos cuidar desse ativo. E essa é uma das funções nossa aqui. Minha, principalmente, e da Andréia, é de cuidar esse ativo. É de fazer com que as leis sejam cumprida, que as normativas sejam cumpridas, para que o Estado tenha essa segurança de receber esse ativo. Então, quando fala no social, nós geramos emprego. Quando fala no social, nós conservamos o nosso ativo.
Quando fala no social, nós estamos dando oportunidade para o comerciante, para o industrial, e a partir dessa concessão também nós vamos estar dando a logística dos aeroportos. Por quê? Porque quem está no segundo setor, ele não vai de carro, ele só anda de avião. Se não tiver um aeroporto decente para ele aterrissar o jatinho dele, o avião dele, sem o risco de acabar com a suspensão ou cortar um pneu, que é normal a gente encontrar aeroportos aqui com isso, se ele tiver uma infraestrutura, ele vai vir. Ele vindo, ele vai investir. Porque quem vem para Mato Grosso é igual a história do cuiabano. Chegou em Cuiabá, comeu cabeça de pacu, não sai mais. E é verdade. Quem vem para o estado de Mato Grosso e vê essa pujança, esse estado que nos remete a São Paulo há 40 anos atrás, imagina isso daqui. Nós estamos hoje no São Paulo há 40 anos atrás. Daqui mais um pouco, só para vocês terem uma ideia, olha uma curiosidade aqui que veio agora, Johnny e Joy. Mais uma rodovia, apenas uma rodovia que nós concessionarmos, seja PPP social ou seja comum, nós vamos passar o estado de São Paulo com o estado da federação com maior número de concessão. Aí tem quem diga agora que vai estar me ouvindo lá, mas vai passar São Paulo. O que é isso? Está maluco? Não, não estou não. Eu estou falando de concessão estadual. São Paulo, 95% são concessões federais. Aí quem sou eu? Seria muita presunção nossa, né, como gestor, de passar São Paulo na questão de concessões da federação. Aqui nós temos a 163. Ora, mais uma, nós passamos o estado de São Paulo, já pensou? Olha quantos marcos nós estamos tendo. Nós temos a maior agricultura, nós temos a maior pecuária, nós temos o maior criame de peixe, nós temos a maior concessão. Aqui tudo é grandioso, o maior programa de pontes. O estado de Mato Grosso hoje, através do nosso secretário, do governador Mauro Mendes, é um canteiro de obras. Não tem um lugar que você não vá nesse estado que não tenha uma obra, seja da segurança, seja da educação, seja da saúde e seja da rodovia. Então tem muito, viu, Johnny? No social tem muito, muito. Eu tenho certeza, secretário, que um estado que se preocupa com o desenvolvimento econômico, um governo que se preocupa com o desenvolvimento econômico do seu estado, ele está preocupado com a população. Porque um país que tem a economia forte, um estado que tem a economia forte, tem emprego, tem oportunidades para o seu povo. E a Estado do Amanhã, que é esse projeto que nós idealizamos há muitos anos, nós somos provenientes do setor social, somos artistas por origem, somos empreendedores no setor cultural por necessidade de subsistência. Então, a gente conhece na pele as dificuldades de se construir espaços e de se construir reconhecimento para um setor tão fundamental, tão estruturante das políticas públicas. Aqui, nesse caso específico, estou falando de cultura, estou falando de educação. E quando a gente vê que o Estado, que o governo amplia esse leque de setores tradicionais como educação, saúde, cultura, meio ambiente e traz para a infraestrutura, entendendo que as facilidades de locomoção dentro do Estado gerarão maiores investimentos, porque atrairão investidores de outros estados, de outras regiões no mundo, como tem acontecido em Mato Grosso. Isso nos deixa muito feliz e tranquilo de que estamos no caminho certo. Eu quero aproveitar só mais essa intervenção, Joey, para dizer que está pululando aqui, está empolvorosa a galera aqui no YouTube, uma audiência incrível. Quero agradecer aos convidados de hoje, o secretário Hugo Watterson, da Cinfra, setor de logística e concessões, e também pela superintendência de concessões ou rodovias, é isso, André? Rodovias. Os dois. Os dois? Concessões E de mais rodovias. um pouco, Andréia Domingues, que estão ao lado do nosso
coordenador de conteúdo, nosso especialista em compliance pela multiplataforma Estado do Amanhã. Aliás, eu quero fazer um comercial aqui. A DNA Compliance é uma grande parceira da Cor de Mato, da multiplataforma Estado do Amanhã, e ela que faz todo o programa de compliance, não só da instituição. A Cor de Mato, que, para quem não sabe, é uma central das organizações do Estado de Mato Grosso, e quando ela se intitula central, é no sentido de oferecer informação, de oferecer conteúdo, de oferecer capacitação para qualificar, para clarificar, para dar transparência, ética e procedimentos profissionais em um setor tão importante para a sociedade, para o mercado, para o governo, é um braço do governo na hora de descentralizar. Precisamos ter profissionais capacitados para lidar com tanto recurso público disponível. Então, eu quero citar aqui a audiência, secretário, Andréia, além dos que eu já citei no primeiro momento, o doutor Miguel Miranda, professor na UFMT, está dizendo, mais uma aula imperdível. Olha, eu falo por mim nesse caso. Quem sou eu para falar em aula diante de um mestre, de um doutor, como o doutor Miguel Miranda, da UFMT? Anselmo Parabá, também um guerreiro, um trabalhador da cultura, uma referência que trabalha muito pelo social aqui em Cuiabá e Mato Grosso. Foi secretário de Cultura em Tangará da Serra, atualmente está à frente de vários projetos aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Parabéns, Johnny. Obrigado, Anselmo. Águida ou Águida Caramelo? Deve ser Águida, né? Águida. Águida Caramelo. Parabéns, uma dupla top em se tratando de concessões. Sábios conhecedores, Hugo e Andréia. Temos aqui Maurício Júnior. Parabéns, secretário Hugo e superintendente Andréia. Vocês são joia rara no Sinfra. Olha que coisa legal. Emara Cop, senhor Johnny. Oh, obrigado. Ela colocou palminhas para mim. Obrigado pelo carinho. Arnildo Lopes de Souza. Parabéns aos organizadores. Convidaram os melhores do estado em concessões. Olha, esse é um assunto tão interessante, tão inovador, que representa sustentabilidade para o nosso estado. Quero parabenizar e quero agradecer, em nome da Estado do Amanhã, em nome de toda a sociedade. Eu não sei, eu não tive a oportunidade de assistir nenhuma entrevista de vocês em outro espaço, tendo a certeza que já houveram várias entrevistas, mas eu quero agradecer a generosidade de estar conosco no dia de hoje. Joey. Também quero reiterar que é a fala do Johnny. E aproveitar, agora trazendo um pouco para esse universo que a Estado do Amanhã se presta a servir, que é o terceiro setor, né? A gente fala das parcerias de infraestrutura e quando nós falamos especialmente do terceiro setor, secretário, talvez você já deve ter até ouvido isso, né? O terceiro setor muitas vezes é visto ainda com um olhar meio de descrença. A gente vive um momento na sociedade onde a confiança nos outros, né? Não vou nem dizer no terceiro setor, mas a confiança no outro está muito enfraquecida, né? A gente está sempre achando que está todo mundo tentando se beneficiar de forma indevida, todo mundo querendo se dar bem. E a gente percebe, especialmente no terceiro setor, secretário, que muitas vezes a grande maioria esmagadora, eu acho que a gente falou isso com o André até, eles erram, não é porque estão tentando se beneficiar, é porque não tem conhecimento, às vezes falta de capacitação. Tal. Trazendo agora para a Lei 10.861, que foi criada, baseada na Lei 14.019. Pô, me deu um branco agora. 14.019, né? 13.019, meu Deus do céu. Juro, então, inflação. A gente fica tentando aqui o tic-tac, falhou. É o ano. Mas, enfim, deve ser efeito da Covid que nós pegamos lá em dezembro, né? Eu te falei. Enfim, a 13.019, ela fala muito nessa questão da parceria, da capacitação das entidades. Vocês já anteciparam um pouco aqui sobre essa questão também da fiscalização, né? Eu acho que a sociedade, ela às vezes é muito temerosa, porque quando fala de parceria, já imagina assim, tem alguma coisa errada aí, a gente até falou várias vezes aqui, está transferindo dinheiro, não está transferindo, e aí o secretário muito bem explicou que, na verdade, a entidade que tem que pôr dinheiro pela Lei 10.861. Mas, assim, na prática, especialmente o Estado de Mato Grosso, que já tem hoje três PPPs já firmadas. Queria que você dissesse, elas já estão em execução? Como que está? Em que fase elas estão?
Qual as dificuldades que vocês encontraram nesse caminho até agora? Qual a expectativa? O secretário já disse que já tem uma quarta já aí pelo caminho. O que vocês estão sentindo na prática dessa realidade que Mato Grosso está levando para o mundo? Bom, o que acontece? Na verdade, a gente está com duas, aí vem a terceira, sim, né? Entendi. São duas que já estão celebradas, mas ainda não estão transferidas, porque agora o que está acontecendo? A OSC está fazendo aquelas contratações necessárias para que a Cinfra possa transferir a rodovia a elas de acordo com o edital. O que falta? Contratar o verificador independente e contratar o seguro, né? Então, ela já até informou ontem isso para a gente, que até sexta, só que sexta é até feriado, a gente até esquece quando tem feriado, que a gente costuma trabalhar nesses dias, assim, em casa. Sim. Mas, até essa semana, ela já assina, acredito que segunda-feira a gente vai transferir, ela vai iniciar a execução. Eu acho que é bom deixar bem claro uma coisa aqui em relação a essas OSCs, a esse programa. Tal qual a Lei 13.019 de 2014, a 10.861 manteve aquele parâmetro de foco na realização em quê? Do objeto. Então, dificuldade. Gente, um parto, porque um verdadeiro parto, porque primeiro, assim, a gente não tem um exemplo, a gente não tem onde buscar algo parecido em obra de infraestrutura para a OSC. Então, tudo que a gente veio balizando ali para a construção desse decreto, que teve um monte de mãos, construção do primeiro edital, que não foi de manutenção pedagiada, foi só de pavimentação, foi até o Fernandinho também, lá da Cultura, que fez isso, né, com maestria. Um parto, gente, porque é muito, assim, é novo. Só que, graças a Deus, Mato Grosso tem muitos profissionais competentes. Então, assim, a gente conseguiu montar esse decreto já trazendo para ele a clareza daquilo que lá na 13.019 a gente percebeu que tinha ficado como gargalinhos, né? Então, a gente deixou muito clara essa construção, inclusive conjunta. Eu falo conjunta porque tiveram reuniões prévias com todos os órgãos de controle, para mostrar que a realidade é essa, foco em quê? Na realização do objeto. O que acontece? Eu vejo uma similaridade assim, muito clara na gestão, execução da concessão comum com a gestão das parcerias, seja social, com manutenção pedagiada, ou somente a social, que seja pavimentação, restauração. Por quê? Porque o foco nosso é na entrega do resultado. Por exemplo, o secretário falou aqui no início, existe uma matriz de risco. Isso é importante de ser frisado. Às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento técnico, elas acham que o Estado pode ir lá, por exemplo, numa concessão comum. Estado, vem aqui, isenta fulano, isenta ciclano, isenta beltrano. Gente, existe uma matriz de risco, de responsabilidade. Uma empresa veio aqui confiando na credibilidade do Estado e comprou aquela ideia, comprou aquele contrato de concessão. Quando ela fez isso, ela fez um investimento altíssimo. E na matriz de risco está escrito o quê? Que a responsabilidade pelo tráfego é da concessionária. Olha a lógica invertida. Se ela compra esse contrato e a responsabilidade é dela, como que o Estado vai chegar depois e falar tira fulano, tira ciclano, tira beltrano? Gente, é óbvio que quando o Estado coloca o dedo de novo, ele vai ter que pagar um reequilíbrio econômico. Então, isso é algo que, assim, às vezes as pessoas não entendem. E o que acontece quando vem um reequilíbrio? Ou o Estado tem que pagar em dinheiro, ou ele, infelizmente, tem que tirar o investimento que estava ali para aquela própria região naquele contrato. Isso é muito triste, porque ele o objetivo é trazer o desenvolvimento ali, trazer o imposto, paga o ISS ali para aquele município. Então, assim, o foco é na realização do objeto dentro e tem essa questão da matriz de risco. Então, por exemplo, risco fiscal é do Estado. Como é que a empresa vai ficar com risco fiscal?
Se é o Estado que muda a legislação. Então, mudou uma legislação. Por exemplo, a questão do eixo suspenso. Ela assinou um contrato, não tinha lei do eixo suspenso. Aí veio o Estado e falou, agora eixo suspenso não paga mais. É lógico que o Estado vai ter que reequilibrar. A questão, por exemplo, de cartão de crédito. Ela assinou um contrato, não tinha obrigatoriedade de passar o cartão de crédito, porque existe uma taxa. Sim. Gente, um contrato de 1 bilhão, se você colocar 3% em cima dele, muito dinheiro. Quebra o contrato. Então, tudo que se coloca para um contrato que está em andamento, aquilo que é responsabilidade do Estado, o Estado pode ter certeza absoluta que vai ter que arcar, de uma forma ou de outra. Então, assim, é importante frisar isso para que as pessoas entendam. Não é que a gente está defendendo concessionária, defendendo... Jamais. A gente não está aqui. A gente está aqui para mostrar a realidade. Não é interessante que se mexa nas cláusulas de um contrato em andamento, porque, dependendo do desequilíbrio que causar, eu disse dependendo, o Estado vai ter que arcar. Quando o Estado tem que arcar com esse desequilíbrio causado, se ele tiver que pagar ali 1 milhão para a concessionária, ele vai deixar de pavimentar, de gastar com uma pavimentação, por exemplo, 1 milhão. Vai que seria... 2 quilômetros, vai entendeu? Sair do orçamento da infraestrutura. Exatamente. Né? Então, assim, isso é algo que a gente quer frisar. Por que eu estou falando da similaridade? Porque a parceria social também tem essa questão de foco na realização do objeto. O que a lei diz? Diz que se você entrega o objeto pleno, tal qual está descrito no plano de trabalho, o Estado validou, ele não vai pedir para você, o SC, entregar para ele documentação contábil, financeira, porque aí é papel. Cara, se você foi um excelente gestor, ou se você foi um péssimo gestor, bem assim dizer, o problema é seu. Por exemplo, assim, um exemplo bem claro. Tá lá no plano de negócio, olha como é parecido, tá no plano de negócio da USC, que ela vai gastar 1,5 milhão para construir uma praça de pedágio, que tenha isso e aquilo. Ela vem, eu vou gastar 1,5 milhão, o Estado validou, ela assinou. Aí a OSC, ela é uma excelente... eu estou falando de concessionária, vamos pular, não é OSC, mas pode ser também. Aí a concessionária ela é uma excelente gestora e ela conseguiu construir a praça com 200 mil reais. Você acha que ela tem que devolver para o Estado 1,3 milhão? É lógico que não, porque é a lógica desse contrato. O compromisso é o objeto. O compromisso é o objeto. Agora vem a concessionária e é uma péssima gestora. Vamos colocar aqui um exemplo. Ela colocou no plano de negócio dela que ia fazer 30 metros de drenagem. Aí... ela colocou que ia gastar 1,5 milhão para fazer 30 metros. Gente, esses valores são completamente fictícios. Não tem nem noção de quanto que custa exatamente. Claro. Então, assim, 30 metros de drenagem, ela falou que ia gastar 1,5 milhão. Aí ela pegou e gastou, para fazer 30 metros de drenagem, 5,5 milhões. Ela vai pedir para a Cintra de volta? Não. Por quê? Porque se ela tivesse gastado 200 mil ou 5 milhões, a responsabilidade dela é a entrega do objeto descrito. Agora, se a Cintra colocou lá que precisava de 30 metros, aí veio chuva, atrasou, aí de 30 metros precisou de 45. Esses 15, ela pode sim, né, sendo causado pelo Estado essa demora, pedir essa diferença. Um aditivo. Um reequilíbrio que gera um aditivo, perfeito. Então, assim, eu vejo uma similaridade muito grande. Acho que, às vezes, até por isso, pensaram em trazer a realidade da 13.019 para 10.861 para obras, porque é um pensamento similar, é um pensamento para terceiro setor com a cabeça lá naquele conceitual internacional de PPP. Né? Que lá, eu falo PPP, não... escrito senso, mas lato senso, porque no mundo não existe, fora do Brasil, concessão. Você fala concessão lá, o que significa? Conceder o quê? Eles não usam isso. Lá é tudo o quê? PPP. Aí tem a diferenciação lá em quesitos, como que funciona. Para isso e aquilo. Você entendeu? Os aspectos, se o projeto já está maduro, se ainda não está. Mas, assim, PPP, lato senso. Eu vejo que, às vezes, a construção ali da 13.019, posso estar falando
que não, pode ser uma coincidência, mas pode ser que eles tenham trazido ali para essa construção esse pensamento que tem dado certo muito lá fora. Não adianta você ficar focado, ó, era para entregar X, entregou X, mas ele não me entregou a nota. Aí você vai abrir um processo que vai virar nada, vai gastar um monte de dinheiro. Burocracia. A burocracia. Mas nós somos Estado, a gente faz Estão tudo presos, dentro né? da legalidade, estamos presos, mas eu vejo que essas inovações, elas estão atentas a esses aspectos, a melhoria, a entrega para a população é o escopo, é a importância. Que aí vem a geração de empregos, a verticalização. Durante a pandemia, Mato Grosso cresceu 20%. Né? Então, assim, por que ele cresceu? É por causa do agronegócio. Por que o agronegócio cresceu? Só por causa da alta do dólar? Claro que não. O Estado tem apoiado no logístico. Ele precisa disso. Vocês imaginam? Eu acredito que Mato Grosso ainda não cresceu nem 1/3 do potencial, né, que ele tem, se ele tiver um apoio para esse escoamento devido. E isso vai acontecer cedo ou tarde, e é para isso que as manutenções pedagiadas existem, para que as estradas que estão sendo pavimentadas, a gente não entrega para uma OSC fazer manutenção pedagiada, uma rodovia não pavimentada. A gente entrega para uma OSC fazer a pavimentação. Depois que fez, aí é outro chamamento, que aí vem o da manutenção. A gente não faz junto, entendeu? Entendi. Porque a gente tem que comprovar a viabilidade ou inviabilidade da concessão. Perfeito. Johnny, acho que já vamos... Nós já temos aí um pouco mais de 1 hora de programa e eu sinto assim que 3 horas... Tem muito assunto. Ainda seria um tema que deixaria um gosto de quero mais, porque é muito conteúdo, é uma informação muito importante, muito atual e que a gente precisa falar mais sobre isso. E aí já deixo o meu convite aberto, o nosso convite aqui na Estado do Amanhã, para que vocês nos visitem com frequência. A casa é de vocês, a casa é nossa, tá? Andréia, Hugo. Antes de agradecer, despedir, enfim, deixar a palavra aí para nossas considerações finais, eu quero, André, que você fale um pouco do material, do curso que você gravou, falasse diretamente com os representantes de organizações sociais que talvez tenham interesse em participar desse processo de chamamentos públicos aí na área de infraestrutura e até para profissionais que queiram pleitear emprego, capacitação para atuarem nesse mercado que está surgindo, está ficando cada vez mais forte. Ou Andréia, o secretário Hugo, fiquem à vontade. Eu queria que falasse um pouco mais, porque tem muita galera ali curiosa. Eu tenho vários abraços aqui, outras pessoas, a Cíntia, da Secretaria de Cultura, dizendo que você é uma referência em se tratando de parcerias e chamamentos no Brasil. Temos aqui, enfim, são dezenas de pessoas. O Carlos Fontanelli mandou mais um abraço. Marco Danilo Rodrigues do Prado, parabéns, secretário Hugo e André, vocês estão fazendo a diferença no desenvolvimento do nosso estado de Mato Grosso. O Neif Figuri mandando um parabéns por um assunto muito relevante aqui. Temos, enfim, Luiz Oliveira. Quero agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e dizer para você, clique no sininho. Sempre temos conteúdos inovadores e muito importante para o seu conhecimento, tá ok? Joey, Andréia, Hugo, está com vocês a palavra. Eu só quero aproveitar aqui para mostrar só um detalhezinho que às vezes existe uma confusão danada, Johnny e Joey. O que é isso aí? O músico, ele canta o amor, canta a vida. E isso nós vemos na cultura aí, para todo lado. E eu vou fazer uma pergunta aqui a quem está nos ouvindo, quem está prestando atenção e aos futuros também. Quanto vale uma vida? Aí a gente dá essa pausa exatamente porque é muito sensível quando você pergunta quanto vale uma vida. Não tem preço, não dá para mensurar. Seja a nossa, seja a do ente querido, seja de quem for. Quanto vale uma vida? Quando nós tratamos as concessões, quando nós tratamos a parceria, a primeira questão que a gente vê
que a gente busca é valorizar a vida. Valorizar como um todo. Quantos inúmeros e-mails e fotos e WhatsApp e questionamento e audiência pública nós participamos dessas nossas rodovias que mais pareciam um queijo suíço do que uma rodovia. Quantas mortes ali. Quantas pessoas foram ceifadas ali naquele momento por conta da rodovia em má conservação. Quando você coloca uma concessão, uma PPP social, nós tiramos a burocracia e colocamos a realidade e isso é de imediato consertado. É de imediato resolvido o problema. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso um fenômeno que eu chamo de fenômeno de gelatina. A nossa pluviosidade é tamanha em determinado local que a nossa rodovia ela vira uma gelatina. Com esse fluxo monstruoso de caminhões, de tráfego, de escoamento de produção, ela balança toda, ela vai até o subleito. A gente tem que refazer tudo isso a cada temporada de chuva. O que acontece entre uma concessão e o governo do estado? O governo do estado, a prefeitura ou o governo federal, ele só vai fazer intervenção numa rodovia não quando ela tem apenas um buraco, uma panela ou um trechinho. Ela deixa a coisa acontecer, vão vindo as reclamações, aí manda-se um servidor público que fotografa, que faz os levantamentos, aí vem para fazer o projeto dessa rodovia. Enquanto isso, a chuva está caindo, o buraco está aumentando, o atoleiro está virando, acabou-se o asfalto, mas nós estamos no período de fazer o projeto. Esse projeto leva no mínimo 120 dias. Aí ele vai para análise, volta, vai e volta, passa-se 6 meses. Depois, nós vamos para licitação. Aí o empresário começa a disputar entre si porque ele acha que tem mais capacidade, ele dá um desconto melhor aqui, o outro acha que é injusto, judicializa. Nós perdemos aqui 2 a 3 anos para poder resolver o problema de tapa-buraco emergencial, de urgência naquela rodovia. Então a burocracia nos impacta de tal maneira que é por isso que nós perguntamos quanto é que vale uma vida. A partir do momento que você faz a concessão, que você faz a PPP social, você atravessa, você pula essa burocracia e resolve o problema. Aí nós não vamos ter mais morte na rodovia. Ou, no mínimo, vai diminuir consideravelmente para não chegar no óbito. Porque o ser humano também ele é custoso, ele é teimoso, né? Não são todos. Toda regra tem exceção e existe a regra da exceção. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de falar. Então, eu só queria demonstrar para quem está nos ouvindo qual que é a motivação que a gente tem, que é preservar a vida. Imagina, vamos olhar agora o outro lado. Quantos caminhões, se você sair daqui agora, de Cuiabá, em direção a Sinop, quantos caminhões nós vamos encontrar hoje tombado na beira da rodovia na 163? Que, diga-se de passagem, nossos senadores têm trabalhado muito, principalmente o Carlos Fávaro lá na 158, que hoje tem filas quilométricas de caminhões, sem poder transportar a safra daquela região que está pujante, está crescendo o movimento da produção de soja, de milho, dessa commodity de cereal, sem ter a rodovia. E é uma BR. É uma BR. E ele tem trabalhado dioturnamente em cima disso, e nós, quanto Estado, o governador Mauro Mendes tem dado todo o apoio, e nós precisamos não olhar só as rodovias estaduais, como as municipais, que nós temos dado muito apoio, principalmente aos prefeitos, como também a da federação. Porque muito se fala, mas pouco se faz. Nós estamos num contexto diferenciado. Nós fazemos bastante, falamos pouco e trabalhamos muito. Esse é o nosso diferencial. Então, era só esse adendo aí. Perfeito. Andréia, por favor. Pessoal, a gente fez um conteúdo bastante sintético, porém, fala de
todo o programa das parcerias sociais e infraestrutura. Então, eu quero convidá-los a assistir, né? Porque ficou bem bacana, nós falamos assim de tudo, não tem assim, é rápido, mas é completo. E em relação especificamente aos nossos objetos lá na Sinfra, hoje, é interessante eu dizer para vocês mais uma inovação nossa, que é a transparência total, né, chefe? Vocês podem acessar lá concessões, rodovias, né? Vai ter tudo de concessão, ou parcerias sociais com manutenção, tem tudo. Se for em editais, também tem o edital. E aí, lá, nós temos já também o primeiro termo de colaboração celebrado, não tem segredo, a empresa se chama Agrologística, que também é para vocês visualizarem lá, é transparente, é bem bacana, já tem o site, já estão estruturados. Então, assim, quem tem interesse em fazer parceria nessa área, entra no site da Sinfra, clique nessa aba, tá? Das parcerias sociais. Então, assistam primeiro as aulas no Estado da Manhã, depois cliquem lá e vocês vão ter um conteúdo completo. Pode ir buscando, é praticamente uma revista eletrônica. Mais para frente, nós teremos o nosso software de gestão de concessões e parcerias sociais pedagiadas, que é mais uma ideia do nosso chefe. Já está sendo elaborado, né, Já André? está. Então, assim, Mato Grosso vai ter mais essa... Nós somos ousados, né? Muito. Aí a gente Sem modéstia. É verdade. E aí, assim, gente, a gente tem trabalhado nisso porque a gente sabe tanto de indicador que tem nesses contratos. Vocês pegaram e falam... Esses dias uma pessoa abriu o plano de trabalho da Agrologística e falou, meu Deus do céu, quem escreveu isso? Porque é gigante. Muito detalhe, né? Tem muito indicador, muito detalhe. Mas aí a gente já constituiu as comissões, tudo que a lei pede bonitinho. Mas, mesmo assim, todo mundo ali tem muito trabalho. O que esse software vai trazer? Ele vai trazer a transparência para o público e uma ferramenta de apoio a todos os entes daquele contrato. Então, por exemplo, tem a AGER, tem Sinfra, tem o verificador independente, né? Cada contrato é um. E o contratante, no caso, o SC ou a empresa, né? A SPE. Aí, o que acontece? Lá, o software já vai clicar, indicador tal, data tal, fulano tem que entregar isso, responsável já tem... Gente, a gente está, assim, com os olhos brilhando para começar a usar isso, porque com esse software, todo mundo vai poder trabalhar com mais agilidade ainda, com mais certeza, com mais tranquilidade, segurança, e levar para a população, que é o nosso objetivo, muito mais entregas em um prazo muito menor. Isso facilita, isso reduz o quê? Reduz o papel, reduz as idas e vindas, porque tudo a gente quer linkar ele no sistema de protocolo. Então, sabe aquelas prestações gigantes? Cara, tá tudo lá, tá tudo descrito, tá tudo trabalhado junto, o monitoramento e avaliação efetivos, acompanhamento e desenvolvimento de indicadores, que é o que o secretário falou brilhantemente. Como é que tá o IRE e GGFWD? É assim, não tem como medir. Não, mas o VI vai lá e traz para a gente a cada 3, a cada 6 meses. Então, dá para acompanhar aquele indicador, tem trepidação. Então, assim, gente, vai ser bem completo. E esses dias nós tivemos, né, uma agenda com o pessoal da Bahia e eles falaram que eles... tem esse software, eu falei, chefe, a gente tem que trazer, porque de tudo que eles falaram, eu entendo que só o que está faltando aqui no nosso setor, no nosso, né, de infraestrutura, eu desconheço a realidade dos outros órgãos que trabalham com concessão, mas é isso que está faltando hoje, porque o resto a gente tudo já tinha buscado e agora a gente já está trabalhando nisso, né? É isso, muito obrigada, a gente está à disposição sempre de vocês. Assistam às aulas, busquem nossa revista eletrônica e, se precisar, estamos à disposição de vocês lá na Sinfra. Perfeito. Bom, Johnny, se me permite, então, eu quero agradecer mais uma vez a vinda de vocês, que levem também o nosso agradecimento ao secretário Marcelo Padeiro, dizer que a Sinfra faz um trabalho realmente que nos orgulha. Nós que trabalhamos especialmente com o terceiro setor,
ficamos lisonjeados com a oportunidade que vocês ampliam, né, pela confiança de enxergar no terceiro setor realmente essa possibilidade de facilitar a vida da população, né? E dizer que a Estado do Amanhã ela se presta exatamente isso. A gente não quer deter o conhecimento, pelo contrário, a gente quer compartilhar, e a fala de vocês hoje que foi maravilhosa, porque ela faz exatamente isso, compartilha conhecimento, derruba barreiras, às vezes pessoas que não entendem, e aí a gente fortalece mais uma vez o convite para que todos possam acessar as informações e desejar a vocês aí uma vida longa e muito sucesso nesse projeto. Eu disse à doutora Andréia, numa outra oportunidade, e estendo isso agora ao secretário Hugo, é bonito de ver quando a pessoa fala com paixão do trabalho, do projeto que ela faz. Eu disse que os olhos brilham, né? E vocês, mais uma vez, mostram claramente isso. A paixão que o projeto faz, não por ego, mas pelo resultado à sociedade. Então, realmente, parabéns e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar conosco essas informações. Nós que agradecemos, Joey. Quero agradecer também a todos que participaram e estão participando conosco aqui, aos futuros que vão nos ouvir e ver também. E muito obrigado, gratidão bastante por isso. E nós estamos aqui para trabalhar, né? Porque esse é o nosso objetivo, fazer desse estado o melhor estado para se viver e trazer um conforto para a nossa sociedade, principalmente para os menos agraciados, dando condições aos mais agraciados para que consigam gerar emprego, gerar renda e distribuir melhor essa riqueza que nós temos, né? Johnny e Joey, vou deixar aqui já em stand-by um próximo podcast para vocês, que é um diferencial que nós estamos implementando no nosso setor, no nosso estado, e também é um diferencial na federação, que é o nosso Centro de Controle Operacional. Não vou falar mais agora, porque isso é fantástico e vai ser para a próxima. Tá? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Nós quem agradecemos, faço das palavras do Joey minhas, em relação à clara percepção da sensibilidade que vocês demonstram, da paixão, do amor, quando falam desse assunto tão importante para a sociedade. Ouvir isso de profissionais envolvidos com obras, com cifra, com serviço pesado, é uma coisa inovadora, é uma coisa rara e que nos deixa muito feliz. Há esperança. Aliás, não de um futuro, já estamos vivendo isso agora, no presente, com o trabalho que vocês estão desenvolvendo na área econômica e especialmente social. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos que ficaram aqui ligadinhos no canal do YouTube da Estado do Amanhã. É uma multiplataforma de informação proativa, de transparência, de compliance e de accountability. Prestação de contas social do que o governo faz com o nosso imposto, com os nossos tributos, do que os profissionais buscam desenvolver, apesar de toda a burocracia, e especialmente desse terceiro setor que deve representar modernidade, celeridade, simplificação nas ações, trabalhando em conjunto com o governo. Obrigado, que Deus ilumine a todos, e por falar em Deus, tomem muito cuidado. Estamos num momento muito delicado da pandemia, onde um novo vírus, uma nova cepa, tem sido implacável com as pessoas. Cuide da sua família, cuide de você mesmo, respeite as regras para que a gente possa sobreviver e seguir a vida construindo um mundo melhor para todos nós. Agradeço a minha equipe e agradeço a Deus pelo programa de hoje. Obrigado, secretário Hugo e Andréia. Voltem sempre. A casa é de vocês.